estava falando, Crislane Kelly, enfermeira formada pela UNP, especialista em urgência e emergência e atualmente trabalhando no regional daqui de Açu como enfermeira na UCI, nos leitos clínicos para COVID. Saúde, hoje a gente começa a disciplina de ética, legislação profissional e bioética. Essa disciplina, ela tem, teoricamente, 5 aulas, né, mas aí a gente tem 4 aulas, e a quinta aula eu vou deixar para a gente fazer uma revisãozinha, né, para tirar dúvidas, aí vai ser essa mesma aula, nesse mesmo horário, né, no último dia, e aí seria uma aula para tirar dúvidas, para a gente focar mais no que realmente vai cair na prova, certo? Seria mais algo para reforçar, para quando vocês forem para a prova não me dar trabalho na recuperação, todo mundo passar de uma vez e não precisar ter recuperação, né? O que mais? Deixa eu compartilhar com vocês. Sim, o que eu preciso falar com vocês. Deixa eu só compartilhar a tela. Vocês conseguem ver os slides? Sim, eu consigo. Apareceu. E passando, dá para ver também? Não, tá aparecendo, passando. Né? Pronto. Porque eu pergunto logo no começo da aula que teve as primeiras aulas o pessoal não conseguia ver, e aí só vinha me dizer quando estava na metade da aula, aí ficava complicado para a gente retornar tudo de novo. Então, o que acontece? A gente vai ter aula hoje, que é terça, né? Quarta e quinta, né? 3 aulas. Aí seria segunda e terça as outras 2 aulas, quarta e quinta prova e recuperação, certo? Só que segunda-feira, infelizmente, eu vou precisar estar viajando, né? Vou viajar no domingo, e na segunda, eu só volto segunda, já à noitinha, eu não tenho condições de dar aula. Então, o que é que eu preciso ver com vocês? Que são dia da segunda. Então, na segunda, a gente não teria aula, certo? Então, seria a aula terça e quarta, para complementar essas 3, né? Temos 3 agora, e aí terça e quarta da próxima semana, a aula 4 e a aula 5. Aí na quinta, prova, e na sexta, recuperação. Só mudaria dessa segunda, da segunda que vem, porque eu não teria como dar aula. Se dava certo para vocês. Professora, Diga aí. aí no caso, sexta agora não tem aula? De acordo com o cronograma que já existia, não. Hoje é 27, 28, 29. Aí depois tem aula dia 3 e dia 4. Aí 5 e 6 é o cronograma que já colocou, já tem o grupo já. Estão pedindo para aceitar aí. Eu já aceitei, quem estava aqui eu já aceitei, já até voltei para a tela. Aí, o que acontece? Que eu estou pedindo para vocês que a aula de segunda e terça vá para terça e quarta, porque segunda eu já vou chegar em casa à noite, e talvez não dê tempo de eu dar aula. Então, para não ficar essa correria que ficou hoje por causa do meu computador, né, que quando eu chegar vai ser ainda pior, porque eu venho de viagem, daqui que eu consigo o computador, porque, enfim, né, só tem aqui, por enquanto. Então, fica muito ruim. Então, para não ficar, quando eu chegar de viagem, não ficar essa correria, eu gostaria que a aula de segunda ficasse para terça. Aí, no caso, a aula não é 3 e 4, aí ficaria 4 e 5. Apenas isso. Então, ao invés de vocês terem aula segunda, terça e quarta e quinta ser prova e recuperação, seria aula terça e quarta, e quinta e sexta prova e recuperação. Só remanejar um dia para frente. Viu? Mas ainda assim eu coloco lá no grupo, porque nem todo mundo participa, às vezes esquece. Então eu vou colocar mais uma vez lá no grupo, só para a gente não esquecer. Está tendo um problema aqui nesse computador, aqui De boa, né? Vamos lá, para a aula que já está na hora, já vai das 7h30. Peço desculpas pelo atraso. Sinceramente, eu moro, não sei se alguém é daqui de Açu, mas eu moro lá no Jardim das Carnaúbas,
que é na entrada, saída do meio de Açu, e minha mãe mora na Bernardo Vieira, no bairro São João, ou seja, eu demoro um pouquinho, né, para poder chegar aqui. Então, até que eu descobri que eu não ia conseguir resolver o problema do computador para chegar aqui, demorou um pouquinho, mas tá dando certo agora. Então, vamos lá para o que interessa. Essa matéria, ela é um pouco chata, mas do meio por fim ela é bem interessante, principalmente quando a gente chega nos códigos de ética, no código de ética de enfermagem. Então, primeiro a gente vai ver o que é ética, vai dar uma entradinha em legislação, certo? E aí, nas aulas seguintes, a gente vai complementando, e a última aula a gente fala sobre bioética. Todo mundo está vendo os slides e está vendo passar, certo? Tá passando lento. Tá na paginazinha com o nome ética? Aqui tá, sim. Sim. Ah, né? Então, Tá. agora a gente vai ver o que realmente é, né? O que vocês entendem por ética, se já ouviram falar, quando ouviram falar. Aí vocês interagem, certo? Quando eu perguntar assim, aí vocês respondem. Vocês sabem o que é, já ouviu falar, não sabe, não ouviu falar, entende. Mais ou menos. O que vocês acham que é ética? Eu Professor, acho que ética é o termo. Professor, Um cada vez. eu acho que ética trata-se da conduta, né, de pessoas e costumes, valores, né, de uma sociedade. Isso, exatamente. Ética, no geral, é bem isso mesmo. boa noite. Eu Boa sou noite. Isabela, professora, boa noite para os colegas. A minha resposta é bem parecida com a da colega, acho que foi Célia, né, que falou que ética é um conjunto de valores e princípios que vem a nortear o nosso cotidiano, as nossas ações, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Exatamente. Vocês estão afiados mesmo, que bom. Vai dar certo, então. Então, como a gente está vendo aí, segundo Farias, né, a ética ela é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, né, o certo ou o errado, né, isso de acordo com cada cultura. E aí as palavras ética e moral, elas têm a mesma base, né, não exatamente o mesmo significado, mas tem a mesma base etimológica, né, que é a palavra grega ethos e a palavra latina moral. E ambas significam hábitos e costumes, né? A ética, como uma expressão única do pensamento correto, conduz à ideia da universalidade moral, ou ainda a forma ideal o ideal e universal do comportamento humano, expressa em princípios válidos para todo pensamento normal e sadio. Então, tudo aquilo que é entendido como normal, como sadio, é entendido também como ético, né? E aí o termo ética, ela assume diferentes significados, né, de acordo com o contexto em que as pessoas, os agentes, eles estão envolvidos, ou seja, a ética varia de acordo com a situação, de acordo com as pessoas que estão envolvidas, de acordo com o que aconteceu. E aí dentro da ética, nós também os códigos de ética, existem vários códigos de ética, né, na nossa sociedade. E aí, esses códigos, eles são conjuntos de normas, de condutas, que procuram oferecer diretrizes para decisões e estabelecer a diferença entre o certo e o errado. Então, os códigos de éticas vêm justamente para nos dar um norte, para dizer por onde seguir, o que é o correto e o que não é correto. Porém, supor que a nova ética, ou qualquer ética, seja motivada apenas pelo receio de punições, é incorreto. Porque geralmente os códigos de ética tem lá, aqui é certo, aqui é errado. Se você fizer errado, sabendo qual é o correto, então você será punido por isso, porque o que você fez foi errado, de acordo com esta sociedade. Então, porém, diante dessa situação, esse autor ele traz que, mesmo diante dessa situação, ainda é incorreto pensar que o código de ética, né, essa nova ética, ela vai apenas pelo viés de punição. Então, muito da preocupação com a ética, ela vem da necessidade de administrar comportamentos que a experiência demonstra serem duvidosos. Ou seja,
serão comportamentos certos ou errados? Então, existem situações e situações. E aí sempre tem uma situação que é mais polêmica, e aí vai gerar dúvida, como, por exemplo, é certo executar atividades que não sejam de sua competência para ajudar o colega? Sabe que é errado, mas seu colega está lá, é seu amigo de anos, seu colega de profissão há muito tempo, sempre lhe ajudou, e ele está precisando da sua ajuda naquele momento, mas aquele procedimento não é de sua competência. É correto fazer? Não. Isso, de acordo com a ética, não, né? A prática é outra coisa. Mas para mim seria correto, né? Ajudar um amigo, um colega. Mas às vezes a pessoa só faz complicar a situação, se você não ia saber lidar com aquele trabalho, né? Exatamente, porque se foi. É o termo que eu coloquei no chat aí, é o quero, posso, mas não devo. É parecido com isso, né? Isso, eu não estou tendo acesso ao chat, viu? Se eu não estou respondendo é porque eu estou vendo os slides que está em tela cheia para falar com vocês. Aí qualquer dúvida vocês falam, que aí eu consigo entender o que vocês estão falando. Quero, posso e o quê? Mas não devo. Isso. Por que que não deve? Porque não é de sua competência, certo? Isso é o que falta de ética. É o que é ético. Você está lá, você pode fazer, você sabe fazer, mas não é de sua competência. Isso a gente vai ver nas aulas seguintes, né? Sobre com relação à imprudência, à imperícia, negligência. A gente vai ver mais na frente, mas faz parte desse contexto, entendeu? Sei fazer, posso fazer, é o meu amigo, é o meu colega, por que não ajudar? Pode ajudar, mas aí você está sendo antiético. Professor, e num caso de um primeiro socorro, se você vai fazer o primeiro socorro sem ser preparado, né? Isso, por exemplo, para socorrer, por exemplo, uma vítima. Vai só piorar a situação, se você não sabe fazer os primeiros, né? Oi? Só vai piorar a situação se você não sabe fazer os primeiros socorros. As pessoas têm a boa vontade de ajudar. Mas às vezes Isso. Aí o que acontece? Por exemplo, teve um acidente de carro, você ia viajando, né, na BR, e aí você viu acontecer um acidente de carro, né? E aí essa pessoa, o condutor, ele foi ejetado para fora do carro e ficou no meio da pista ou desceu o barranco, enfim, você viu o corpo dessa pessoa lá, ela estava viva, estava consciente, e você queria prestar ajuda o mais rápido possível. Só que vocês não sabem as técnicas corretas para imobilizar um corpo, para levar de acordo com o trauma que ele sofreu. Então, essa pessoa pode ter quebrado alguma vértebra, pode ter algum tipo de complicação torácica, né, algum trauma torácico, e aí vocês acabam mexendo sem saber na intenção de ajudar, né? Só que aí acaba que traz ainda mais prejuízos para a pessoa do que o que aquela pessoa já teria pelo próprio acidente. Então, é fazer algo que não é de sua competência. É ajudar, mas é ajudar de forma errada, né? Ou fazer algum tipo realmente de procedimento. Ah, eu sou o técnico, então sou um técnico, estou trabalhando. Deixa eu ver que alguém entrou. Pronto, estou trabalhando e aí já trabalho há muito tempo. Eu sei fazer tudo que é de minha competência, da competência do enfermeiro, né? E aí o enfermeiro é meu amigo, já conheço há muito tempo, é gente boa, ele tá cheio de coisa para fazer. E aí tem uma sonda para passar. E aí ele me pede para passar a sonda. E aí eu sou muito amiga, conheço, vou lá, faço o procedimento. Só que aí, enquanto técnico, eu não sei qual é o procedimento correto, eu não conheço o tanto de teoria que um enfermeiro conhece. E não é de minha competência legal fazer esse procedimento enquanto técnico de enfermagem. Porém, como o meu colega pediu, eu fui lá e fiz. Só que esse paciente acabou desenvolvendo uma lesão no seu genital, justamente por causa dessa inserção da sonda. E aí vão atrás. Quem foi que passou a sonda? Foi o enfermeiro de plantão? Não, foi o técnico. Por que o técnico passou se não era de sua competência?
certo? Então, aí vem todo um processo, vai responder eticamente, vai responder penalmente. Então, é muito importante a gente ter cuidado na hora de estar fazendo procedimentos que não são de nossa competência. Não faça. A gente vai ver lá na frente no Código de Ética, que inclusive eu já deixei para vocês lá no grupo, o que é de competência, o que é privativo do enfermeiro, o que é de competência dos técnicos, o que não pode ser feito, o que é proibido e quais são as penalidades para cada tipo de proibição. Continuando, né? É certo cooperar em prática destinada ao aborto, ocasionada por estupro, violência sexual, por exemplo. É correto, diante do que a gente tem hoje, né? Aqui no Brasil, de acordo com o Código de Ética de Enfermagem, é correto cooperar ou participar em prática destinada a aborto, mesmo sendo ocasionado por estupro, por violência sexual? Eu creio que não. Do meu ponto de vista, eu acredito que não. Não, não é porque ainda é proibido, né? O aborto não foi legalizado. No caso, então, acho que. Então, vejam que são questões que nos deixam com dúvida, né? Tem um pessoal que já é mais da parte de religião, né, da parte religiosa, que já não acha correto, de nenhuma forma, né? Mas aí tem um pessoal que já é mais voltado para a parte humanista, né? Que, enfim, que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, enfim. Então, são coisas que, de acordo com a ética, né, elas precisam ser avaliadas. As situações precisam ser revistas. Então, no Código de Ética de Enfermagem vem falando sobre isso, né? O aborto, ele é proibido, porém, existem exceções, como uma delas é o estupro e violência sexual, tem por ser o feto anencefalo, por trazer um risco de morte à mãe. Então, ele é proibido, mas, porém, entretanto, né, existem exceções nessa questão do aborto. É certo executar prescrição médica, mesmo sabendo que esse procedimento implicará em danos à pessoa? Com certeza não. Não. Aí é algo que a gente já consegue muito melhor, né? Mas ainda assim, existem pessoas que acabam fazendo as prescrições médicas. E as prescrições médicas é algo que a gente precisa ter muita cautela, porque o médico prescreve e a gente vai lá e faz, até certo ponto. A gente precisa avaliar enquanto técnico, né? Porque os técnicos são a base, são vocês que vão estar lá fazendo medicação, claro, sempre com a supervisão do enfermeiro, mas são vocês que lidam diretamente com o paciente, que vai estar lá fazendo a administração de medicação, por exemplo, certo? Então, é importante observar, por exemplo, tem lá uma prescrição e o médico não observou que o paciente é alérgico à dipirona e prescreveu lá um composto que, na sua composição, tem dipirona. Você vai administrar mesmo já tendo percebido que naquela ficha tem dizendo que o paciente é alérgico, só porque quem prescreveu é o médico? Não, tem que se dirigir primeiro ao médico para saber. Exatamente. Isso. Vai lá e tira dúvida. Ó, você passou isso que você viu que o paciente é alérgico? É assim mesmo, né? Vai lá e tira dúvida. Da mesma Mas tem médicos prescrições que é educado e elegíveis. pergunta, né? Se a pessoa tem alergia a algum tipo de medicamento. Sempre perguntam. Mas às vezes na correria, os médicos que Passa na rotina da vida, pode acontecer de passar despercebido. Né? Então, enquanto técnico, que é quem vai administrar, né, que é a ponta lá do processo, é importante estar verificando, né, tudo isso, antes de administrar no paciente, justamente para evitar danos à pessoa. Professora, Gabriel está pedindo para aceitar ele. Continuando. Então, aqui a gente entra nas entidades de classe, né? É importante que vocês saibam que na enfermagem existem essas entidades. Quais são essas entidades de classe? Nós temos a ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem.
Nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, né? Nós temos os Conselhos Regionais de Enfermagem, que são os CORENs, e nós temos os sindicatos, certo? E a gente vai ver um pouquinho sobre cada um. A ABEM, ela é uma associação de caráter cultural, científico e político, né, com personalidade jurídica própria, de direito privado, e que congrega pessoas enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes de cursos de graduação em enfermagem e de educação profissional de nível técnico em enfermagem, além de escolas, cursos ou faculdades, associações ou sociedades especialistas que elas se associam individual e livremente para fins não econômicos. Ela é pautada em princípios éticos e em conformidade com suas finalidades. A bem articulada. Seu microfone desligou, professora. Parou aí. Ficou muito. Ela desligou o microfone. Ou deu problema lá? Socorro. Chame os técnicos. Eu não respondo nem o que a professora perguntar, porque na hora que eu vou tentando responder, aí o povo responde. O povo não, né? Chama o bombeiro. Nara. Tava fechado, não era? Acho que foi na hora que eu fui aceitar o colega. Pera, vocês não viram, então, sobre entidades de classe? Parou no segundo tópico. Parou no segundo, pronto. Então, aí vem a parte de é certo executar a prescrição médica, mesmo sabendo que esse procedimento implicará em danos à pessoa. Isso aqui a gente conversou ainda, não foi não? Não, isso aí a gente viu. Foi no outro que Faltou. parou. É a bem. Já estava lá na ABEM, né? Aqui? Não. Na outra. Aqui, né? Pronto. Não, na outra. Na outra, professor. Pronto, aí você parou em pautada. Segundo tópico. Resumidamente, a ABEM, ela é um órgão cultural, certo? Resumidamente é isso. E aí ela é pautada em princípios éticos, em conformidade com as suas finalidades, ela vai se articular com as demais organizações de enfermagem brasileira, né, para promover o desenvolvimento político, social e científico das categorias que a compõem, né? Ela vai ter como eixos de defesa, né, a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, a consolidação da educação em enfermagem, pesquisas científicas, trabalhos de enfermagem como prática social, essencial à assistência social e à saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Então, a parte cultural da enfermagem, a gente vai ver mais com relação à ABEM, né, a parte de educação, de cultura, né, de apresentações de trabalhos de pesquisa, então isso a gente vai ver mais com relação à ABEM. O COFEN, né, o COFEN é nacional, né, é um Conselho Federal de Enfermagem, e dentro dele nós temos os respectivos conselhos regionais, né, os CORENs, que vai de acordo com cada estado. Então, foram criados em 12 de julho de 73, por meio da Lei 5.905. E aí, juntos, os CORENs e COFEN formam o Sistema COFEN Conselhos Regionais. Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN é responsável por normatizar fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Então, de forma nacional, a gente responde ao COFEN. E o COREN é em âmbito regional. Então, professora, a diferença é só essa ou existe alguma diferença entre os dois, COFEN e COREN? Quando for mais lá na frente, que a gente vê com relação a código de ética, por exemplo, a aplicação da pena de cassação do exercício profissional, ela só é aplicada pelo COFEN. E os CORENs, eles vão
está aplicando as demais penalidades. Então, existe, sempre que for algo que o COREN não resolva, o COFEN resolve, porque o COFEN é federal, né, é algo maior. Então, as ordens vêm de lá para cá, vem do COFEN, o COFEN faz o quê? Fiscaliza, normatiza, vê questão de leis, né, cria leis, atualiza leis, e os CORENs é algo mais prático, né, que põe em prática o que o COFEN manda. Aí, quando a gente se forma, né, seja técnico, seja enfermeiro, é importante fazer a inscrição no COREN, certo? Faz a inscrição no COREN, aonde você vai exercer a sua profissão. Então, se eu moro no Rio Grande do Norte, eu vou me inscrever no COREN-RN, COREN Rio Grande do Norte. Se eu moro em outro estado, se eu moro no Rio Grande do Sul, se eu moro em São Paulo, eu vou me inscrever no COREN, onde eu vou exercer a profissão. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte, então eu faço aqui. Porém, daqui a alguns anos, eu precisei me mudar para outro estado. Então, para exercer a sua profissão em outro estado, você precisa se registrar no COREN daquele estado. Certo? Então, a inscrição no COREN, ela é feita de acordo com o local onde você vai exercer a profissão. As atividades do COFEN, o COFEN normatiza, expede instruções para a uniformidade de procedimentos, para o bom funcionamento dos conselhos regionais, aprecia em grau de recurso as decisões do COREN, né? Então, o COREN toma uma decisão, mas aí precisa passar, se precisar, né, tiver algum tipo de recurso, passa do COREN para o COFEN avalia e toma a decisão final. Aprovar anualmente as contas e propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as a órgãos competentes. Promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Então, tudo que for com relação à lei, a treinamento, a normatização, então, tudo isso é de COFEN, certo? E o que for mais prático, né, é de COREN. Olha, os CORENs, atividades de COREN. Deliberar a inscrição do conselho, bem como o cancelamento. Então, tanto para dar entrada numa nova inscrição de profissional, quanto para cancelar, a gente dirige ao COREN, certo? Que é o COREN do seu estado. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observar as diretrizes gerais do COFEN. Então, o COFEN cria, né, as leis, as diretrizes e manda para os CORENs. E aí, os CORENs, eles fiscalizam o exercício da profissão de acordo com as normas, de acordo com as leis que vêm lá do COFEN. Executar as resoluções do COFEN, né? Expedir a carteira de identidade profissional indispensável ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional. Então, quando a gente faz a inscrição, a gente também recebe a nossa carteirinha de profissional, que vai ter lá a nossa matrícula, tudo bonitinho, né? E aí, essa carteira ela é válida, como afirmando que você é realmente um profissional de enfermagem em todo o território nacional, né? Você só precisa se inscrever no COREN do estado que você for atuar, porque os CORENs, a sua inscrição, só vai valer para aquele estado que você fez a sua inscrição. Porém, a sua carteira, né, de profissional, ela é válida em todo o território nacional. Fiscalizar o exercício profissional e decidir assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Então, como eu falei, existem algumas penalidades, né, quando não se cumpre o código de ética. E aí, todas as penalidades, elas são, como é que eu posso dizer? Impostas pelo COREN, exceto a cassação. A cassação, ela é apenas de competência do COFEN. Apenas o COFEN aplica a penalidade de cassação. As demais penalidades, como multa, a gente vai ver mais na frente, multa, censura, todas as demais penalidades, elas são impostas pelos CORENs, pelos conselhos regionais. Apenas a cassação, ela é de competência do COFEN. Ainda com relação à competência de COREN, elaborar sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEN. Então, faz a proposta orçamentária, né, do COREN daquele estado, faz o projeto de regimento interno, porque
cada estado funciona o seu Corém de uma forma diferente, né? E aí, manda para o COFEN aprova e dá continuidade. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, propor ao COFEN medidas visando a melhoria do exercício profissional, eleger sua diretoria e seus delegados eleitos ao Conselho Federal. Inclusive, acho que foi esse ano, ou foi ano passado, teve eleição para os Coréns, né, e foi eleita uma nova diretoria. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905 de 73 e pelo COFEN. Com relação a eleger a sua diretoria, depois que a gente está inscrito no Corém, toda vida que tem eleição, a gente precisa votar. Se não votar, pagar multa, certo? Então, sempre que tem eleições no Corém, a gente precisa votar. Geralmente, essas eleições acontecem a cada 2 anos. Aqui eu trago para vocês só um quantitativo de profissionais que a gente tem hoje. A última atualização foi em 1º de março de 2021, certo? E aí a gente tem um total de 5.000 no Rio Grande do Norte, né? 5.492 ainda auxiliares de enfermagem, 24.607 de técnicos e 10.285 profissionais enfermeiros, né? Apenas um cadastrado como enfermeiro obstetra, totalizando 40.385 profissionais de enfermagem somente no estado do Rio Grande do Norte, né? A nível nacional, nós temos 452.582 profissionais de enfermagem. Então, nós temos mais de quase 2,5 milhões de profissionais de enfermagem atuando no Brasil hoje. Os sindicatos eles têm o objetivo principal de defender os interesses coletivos e individuais dos profissionais nas questões trabalhistas, a exemplo de melhoria salarial, de carga horária de trabalho, condições de trabalho, valorização profissional, bem como assistência jurídica. O sindicato presta, portanto, assistência aos filiados em defesa de interesses econômicos, profissionais e profissionais dos trabalhadores. São os sindicatos que celebram acordos e convenções coletivas de trabalho, né? Inclusive, a gente está tentando aí, né, o novo piso salarial para a enfermagem, que seria top, ainda é um grande sonho, né, da classe, que, se eu não me engano, eu não sei ao certo o quanto, eu sei a base, né, que seria, os auxiliares estariam ganhando 3 e alguma coisa, né, 3 mil e pouco, os técnicos 5 e pouco, e os enfermeiros 7 e alguma coisa. Mais de 7 mil. Então, está se buscando, né, através dos sindicatos, através de divulgação, buscando se para a questão da melhoria salarial do nosso trabalho, né? Professora? Oi. Esse valor aí é atualmente? Não, esse é o valor que a gente está tentando que seja imposto, que seja atualizado, né? Porque com o Covid, a gente trabalha mais e ganha o mesmo tanto, né? Então, já se existia uma carga horária muito pesada, né, para os profissionais de enfermagem, por um valor X. E aí, esse valor X não aumentou. Porém, o trabalho praticamente multiplicado por 10, por 20, por 100, porque assim, quando existem os casos de Covid e a população praticamente toda adoece, as demais doenças não deixam de acontecer, certo? Então, além de ter os atendimentos de rotina, ainda tem os atendimentos para Covid. Então, a enfermagem, ela já estava sobrecarregada agora, então, né? Então, a gente precisa buscar melhoria salarial, melhoria horária, né? Melhoria de condição de trabalho. Então, a gente precisa buscar a valorização do nosso trabalho, né? Porque outras categorias são valorizadas, por que a nossa não é? Professora, e o atual, a senhora sabe dizer? Mulher, não sei informar, não. Não busquei ainda, sabe?
Mas eu posso ver para vocês sem problema, eu posso até postar no grupo. Certo, obrigada. Vamos lá. Sim, a gente já viu, né? Então, a gente vai entrar agora em legislação, na legislação em enfermagem. E aí, dentro da legislação, a gente vai ter a lei e o decreto, né? A lei 7.498 de 86, que regulamenta a atividade, as atividades de enfermagem, né? A profissão enquanto enfermeiro, técnico, auxiliar parteira, regulamenta a profissão, e o decreto 9.406 valida a lei e traz outras disposições, né? Traz algumas complementaridades, né, que a lei em si não traz. Por exemplo, algumas atribuições, né? A lei regulamenta e o decreto complementa a lei. Então, de acordo com o decreto, de acordo com a lei, quem seria a equipe de enfermagem? Então, seriam enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteira. Então, a enfermagem é formada por essas 4 categorias: enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Apenas os profissionais compõem a enfermagem. Professora, uma dúvida. Agora que apareceu aí na tela o nome parteira, eu já li, mas foi uma leitura bem superficial, na verdade, sobre doula. Sim. Aí, falando em parteira, eu lembrei. Aí a doula, ela é uma profissão, é regular, ou é apenas uma atividade? Eu pergunto porque, além de ter me surgido agora essa dúvida, eu não sabia, né? Estou sabendo agora que a parteira era no sentido de uma profissão com regulamentação e legislação e tal. Eu não sabia, eu pensei que era uma atividade apenas, sem regulamentação. A doula é um nome bonitinho para parteira, certo? É a mesma coisa. Parteira e doula. A doula é justamente a parteira, só que com como é que eu posso dizer? Uma formação, né? Porque essas parteiras, elas, até então, né, não tinham formação, né? Elas foram fazendo partos, né? Isso aí era passado de uma parteira para outra, né? A experiência, enfim, tudo. Não existia uma formação, como, por exemplo, para auxiliar, para técnico, não existia, certo? E aí, com o advento da lei e do decreto, foi regulamentada a profissão delas. E aí, atualmente, existe a doula, né? Que é a parteira, só que com o curso de doula específico para partos. Então, por isso que chama de doula, tá? Mas essa questão aqui de parteira é porque antigamente já existia, como a gente sabe, parteira. E aí faz parte da enfermagem e a lei veio justamente para regulamentar, né? Para dizer, olha, a parteira, os parteiros também fazem parte da enfermagem, certo? E aí regulamentou a profissão deles. Assim como os de auxiliar de enfermagem, que não era auxiliar de enfermagem, era chamado de enfermeiro prático ou prático em enfermagem. Não existia uma formação, um curso específico para eles. Eles apenas faziam, iam aprendendo no dia a dia e passando de um para o outro, e assim dava continuidade à assistência. Mas com o advento dos cursos, da formação profissional, aí acabou que é necessário ter uma formação para poder praticar, para poder estar em exercício naquela profissão. Então, antes nem auxiliar de enfermagem, era prático ou prático de enfermagem, como a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Acho que é de 1964. E aí, assim como foi também com as parteiras, né? Não existe formação para parteira, hoje em dia. É chamado de doula. Então, se faz a formação para doula. Professora, tem uma grande diferença entre auxiliar de enfermagem e técnico? Grande diferença não, mas é porque o auxiliar de enfermagem, ele faz funções bem mais básicas do que o técnico. Né? Os auxiliares de enfermagem, no tempo deles, assim como as parteiras, eles também não tinham um curso de formação, né?
Já o nível técnico, não, o nível técnico tem, certo? Então, a gente vai Professora, qual a ver duração o do que é técnico? de competência de técnico, o que é de competência de enfermeiro, o que é de competência de auxiliar. Cada um tem sua competência. O auxiliar pode ir até aqui, o técnico até aqui, o enfermeiro daqui para frente. Né? Porque o enfermeiro pode fazer tudo que o auxiliar e o técnico faz, porém tem atividades privativas, que somente o enfermeiro faz. Qual é a duração do técnico, professora? A duração? Isso. Como assim, a duração de formação? É, de formação. Geralmente são 2 anos. No caso, o enfermeiro, que é 4 anos, é isso? É, de Porque 4 eu a tava, 5, depende da instituição de formação. No meu caso foram porque eu 5. tava, Eu fiz pela porque eu UNB, mas conversei com quem o faz pela UERJ médico, é aí foi ele 4. me explicou bem direitinho. Oi? Porque eu estava conversando com um médico aqui, aí foi ele perguntou a mim por que que eu não fazia esse que tem duração de 4 a 5 anos, entendeu? Ele perguntou por quê, porque seria melhor. Assim, não, é porque eu tô indo devagar, tô indo com calma, né? Também não tenho vontade de fazer assim apressada, não. Quando eu decidi fazer enfermagem, que era o que eu queria, eu quis fazer o técnico. Mas meu pai, que já é técnico, ele disse, homem, não faça não, faça logo a enfermagem. Agora, assim, eu senti dificuldade, não vou mentir. Muita gente que já estava na minha turma já era técnico. Então, a base eles já tinham. E eu não tive que aprender tudo do zero, né? Era uma vontade minha. Mas hoje eu não me arrependo, não. Assim, como toda profissão, a gente realmente só aprende quando a gente chega no trabalho mesmo, na prática, na hora lá, é como a gente vai realmente aprender. Tem muita coisa que não dá para a gente aprender somente em teoria. A gente estuda porque a gente precisa ter a parte teórica. Mas a prática mesmo nem sempre é a mesma coisa da teoria. Então, para mim, hoje, não faz tanta diferença ter entrado diretamente na enfermagem. Porém, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito primeiro técnico, porque me dado uma experiência maior para quando eu entrasse no curso de enfermeiro, né? Mas aí é de cada um, né? Realmente é de cada um. E aí o enfermeiro vê, como eu falei, né? O enfermeiro vê tudo. O enfermeiro vê a parte de auxiliar, vê a parte de técnico, vê tudo. Mas eu acho uma coisa muito pesada, que é enfermeiro, dá conta de tudo, Deus me livre. Enfermeiro dá conta desde papel higiênico que tá faltando. Não sabia disso, não, mas tô aprendendo. Dá conta desde papel higiênico, desde do galão de água, de tudo. Tudo é o enfermeiro. Tudo. Assim, a parte administrativa, assim, né? A parte de lidar diretamente com os pacientes fica mais a cargo dos técnicos. Geralmente a gente encontra mais técnicos hoje em dia. Até porque não se formam mais auxiliares, né? Não se formam. O que tem na ativa é porque já era auxiliar, das antigas. Hoje a gente só forma a partir de técnicos e enfermeiros. Então, a parte mais prática mesmo fica com os técnicos. Banho no leito, verificação de sinais vitais, administração de medicação, né? Dependendo do setor, controle hídrico dos pacientes. Mas aí, se precisar fazer uma sonda nasogástrica, uma coleta de gasometria arterial, o teste de SUAB, então, essas questões mais complexas, que precisa de uma teoria, que precisa de um ensino superior, no técnico a gente não vê, aí somente enfermeiro que faz. E aí, na prática mesmo, principalmente na área hospitalar, fica mais esses procedimentos de maior complexidade para o enfermeiro. E o técnico fica nos procedimentos de menor complexidade. Se for um paciente de alto risco, quem tem que estar prestando maiores cuidados é o enfermeiro. Né? O técnico está lá, mas o enfermeiro tem que estar sempre junto, porque é de alto risco. A gente vai ver mais na frente também a questão de competências, certo? Pronto, aí continuando sobre a legislação, né? Então, o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem a enfermagem, né? Então,
Tem que ter, tem que existir. Não tem um porém, não tem um meio termo. Sempre que existir um planejamento ou uma programação que seja numa instituição de saúde, seja ela um hospital, uma unidade básica, seja ela qual for, se for uma instituição de saúde, tem que incluir a enfermagem no processo. Seja para planejar, seja para programar alguma coisa, faz parte é uma instituição de saúde, então precisa incluir as categorias de enfermagem no processo. A programação e a prescrição da assistência é a prescrição da assistência de enfermagem. Então, quando fala aqui em programação, a gente está falando sobre prescrição da assistência de enfermagem. Quem é que prescreve assistência de enfermagem? Apenas o enfermeiro, tá? Que a gente vai ver lá na frente também, que existem em alguns lugares que o enfermeiro pode, inclusive, prescrever medicação, mas aí depende do município, depende da legislação daquele município, daquela instituição em que o enfermeiro está atuando. Mas o enfermeiro também pode fazer prescrições, né? Claro que limitado, mas pode. E aí, sempre que for uma instituição de serviço de saúde, para planejar ou programar algum tipo de ação em saúde, o serviço de enfermagem ele tem que estar incluído. Então, quem são enfermeiros? Né? Então, o titular do diploma de enfermeiro, conferido por uma instituição de ensino nos termos da lei, né? Seja uma instituição particular, uma instituição pública aqui no Brasil, né? Tem o diploma, a instituição é reconhecida, é enfermeiro. O titular de diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeiro obstetra, conferido nos termos da lei, né? Também pode se formar apenas enfermeiro obstetra, né? Enfermeiro ou enfermeiro obstetra ou obstetriz, né? Ou se formar enfermeiro e cursar uma especialidade para ser obstetra. O titular ou diploma de certificado de enfermeiro e a titular de diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz ou equivalente, conferido por escolas estrangeiras, de acordo com as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro obstetra ou de obstetriz. Então, se foi formado como enfermeiro em outro país, também é considerado enfermeiro aqui no Brasil, desde que o seu diploma ele seja revalidado aqui no Brasil, certo? Aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiveram título de enfermeiro, conforme o disposto na linha do artigo 3º do Decreto 50.387, de 28 de março de 61. Né? E aí, esse decreto, ele traz que essas pessoas que foram registradas nos termos dos artigos 2º e 5º desses decretos, né? Decreto 20.931, de 11 de janeiro de 32, e na Lei 775, de 6 de agosto de 1949, e aquelas que referem ao artigo 33, parágrafo 2º, do decreto 21.141, de 10 de março de 32. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer apenas que quem não está enquadrado ali, existem outras leis que também regulamentam o exercício do profissional enfermeiro. Nada demais. Quem que são técnicos de enfermagem? Aí é bem parecido como quem é enfermeiro, né? O titular do diploma de certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. O titular de diploma ou de certificado legal, conferido por uma escola ou um curso estrangeiro, né? Assim como o enfermeiro também, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou que seja revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, técnicos que também foram formados no exterior, que vêm aqui para o Brasil, que querem atuar, eles são reconhecidos como técnicos de enfermagem, desde que seja revalidado o seu diploma, né, ou que venha por meio de um intercâmbio cultural. E quem que são auxiliares de enfermagem? Né, o titular do certificado de auxiliar em enfermagem, conferido por instituição de ensino, nos termos da lei e registrado no órgão competente, né, que é o COREM. O titular do diploma que se refere à lei 2.822, de 14 de junho de 56,
O titular de diploma de certificado que se refere aos incisos 3º do artigo 2º da Lei de 2.617, de setembro de 55, e expedido até a publicação da Lei 4.024, de 27 de dezembro de 61, e essa parte aqui que eu tinha falado para vocês, ó, o titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem. Então, enfermeiro prático e prático de enfermagem é considerado como auxiliar de enfermagem, tá? Que seja expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. Então, antes de ter técnicos, antes de ter auxiliares, existiam os profissionais que exerciam a mesma função, só que como denominados como enfermeiro prático ou prático de enfermagem. E essa denominação, essa nomenclatura, foi utilizada até 1964. Tá? Depois disso, foi chamado de auxiliares de enfermagem. E ainda o pessoal que se enquadra como auxiliar de enfermagem, nos termos do decreto 299 de fevereiro de 67. Assim como também as demais profissões, né, o titular de diploma de certificado conferido por uma escola ou um curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, o seu diploma, né? E aí, quem que pode ser parteira? A titular de um certificado previsto no artigo 1º do decreto 8.778, de 22 de janeiro de 1946. Então, a partir de até 1946, quem era parteira, eles tinham era expedido apenas um certificado, né? Observando o disposto na Lei 3.640, de 1959. O titular de diploma ou certificado de parteira ou equivalente, conferido por uma escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado por intercâmbio cultural, revalidado no Brasil. E aí a gente vê o que seriam atribuições do enfermeiro, enquanto membro da equipe de saúde, e o que seria a atribuição do enfermeiro de forma privativa, porque existe aí uma diferença, né? Existem atribuições que o enfermeiro pode e deve fazer, só que aí não só ele faz, o técnico faz, o auxiliar faz, e existem outras atribuições que são apenas os enfermeiros que fazem. Por exemplo, direção de órgão de enfermagem, integrante de estrutura básica, instituição de saúde pública e privada, é privativo, né? Então, se é direção de órgão de enfermagem, é privativo de enfermeiro, certo? Direção de órgãos de enfermagem, sejam órgãos públicos ou privados, é privativo do enfermeiro, apenas enfermeiro pode ocupar cargo de direção, de chefia. Então, chefia de serviço, de unidade, sendo de enfermagem, são atividades privativas do enfermeiro. Não pode ser um técnico, não pode ser um auxiliar, não pode ser um médico, por exemplo, né? Não pode. Se é relacionado à enfermagem, precisa ser um profissional de enfermagem, que, no caso, apenas tem competência para isso, legal, o enfermeiro. Então, é chefia, é direção de enfermagem, então, é de competência privativa do enfermeiro. Então, organização, direção de serviço de enfermagem, e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços, então, são atividades privativas do enfermeiro, né? Então, planejar, organizar, coordenar, executar, avaliar os serviços de assistência de enfermagem é privativo do enfermeiro. Então, técnico não avalia, técnico não coordena, técnico não planeja ações de enfermagem, né? Os técnicos apenas executam aquilo que os enfermeiros programam, né? Que os enfermeiros planejam, organizam, coordenam. Então, consultoria, auditoria, emissão de parecer, consultas e prescrições de enfermagem, privativos de enfermeiro. Então, técnico não faz consulta de enfermagem. Técnico ou auxiliar não prescreve assistência para paciente, certo? Então, tudo isso é privativo de enfermeiro.
Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, se o paciente corre um grave risco de vida, então os cuidados, teoricamente, devem ser prestados pelo enfermeiro. Tá? Por quê? Porque é um paciente que corre um grave risco de vida. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que existam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, é de competência privativa de enfermeiro, certo? Passagem de sonda, coleta de gasometria, seja sonda nasogástrica ou vesical, né? Antes, podia-se fazer, o técnico podia fazer a inserção de sondas, sejam elas nasogástricas ou vesicais. Só que, recentemente, foi proibido, certo? Por várias intercorrências, por o técnico não ter estudado para aquilo, não ter essa base científica, né, como os enfermeiros estudam, como os enfermeiros têm, para fazer o procedimento, acabavam acontecendo muitos danos aos pacientes. Então, o COFEN, ele acabou proibindo essas atividades para os técnicos. Apenas enfermeiro pode estar fazendo esse tipo de procedimento de alta complexidade e em pacientes graves. Com relação ao enfermeiro obstetra, né? O enfermeiro obstetra compete, além das atribuições do enfermeiro, ainda a assistência à parturiente e ao parto normal. Então, se é um parto normal, se não tem complicações, se não tem distócias, o enfermeiro obstetra ele pode estar realizando. Identificação de distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico. Então, o enfermeiro, obstetra, ele pode estar fazendo essas identificações dessas distócias obstétricas, assim como também pode estar tomando providências até que o médico chegue. Por exemplo, o enfermeiro obstetra, ele pode, na ausência do médico, fazer episiotomia e episiografia, assim como a aplicação da anestesia no local, quando for necessário, na mulher, né? Então, o que seria a episiotomia? A episiotomia é justamente o corte, né? A incisão no períneo da mulher, para que se abra espaço para que o feto, para que o bebê, ele passe. Né? Então, essa incisão é chamada de episiotomia. E a episiografia é a sutura, né? É fazer a sutura da episiotomia, daquela incisão que foi feita. Então, a episiotomia é justamente o corte, né, a incisão, e a episiografia é a sutura dessa incisão. E, além disso, pode estar fazendo a aplicação de anestesia local quando for necessário, né? Quando o médico não tiver e precisar, de forma urgente, fazer o parto. Principais atribuições do técnico de enfermagem. Então, participar da programação da assistência de enfermagem, né? Então, executar ações de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Então, o que não for privativo de enfermeiro, o técnico pode estar fazendo, né? Administração de medicação, banho no leito, sinais vitais, controle hídrico, tudo referente ao paciente que não for de competência de enfermeiro, que não for de paciente grave, né, o técnico vai fazer. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, o enfermeiro pode estar lá fazendo o procedimento e o auxiliar de enfermagem, ou o técnico de enfermagem, na verdade, está lá ao lado para auxiliá-lo nos procedimentos. Não é porque é um procedimento privativo do enfermeiro que o técnico não pode ajudar. A passagem de sonda, por exemplo, ela precisa ser estéril, né? A sonda vesical, demora. Então, é muita coisa para fazer, é muito material para estar pegando, e aí, para um enfermeiro fazer sozinho, fica complicado. Faz, mas é mais difícil. Então, o técnico, ele pode estar fazendo esse trabalho junto ao enfermeiro, de forma a auxiliá-lo, né? E participar da equipe de saúde também. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e também de conforto ao paciente. E aí, por hoje, a gente encerra, né, a nossa aula.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível no WhatsApp, certo? Geralmente, chegou, eu respondo. Se por algum acaso eu não responder, tenham calma, que eu já vi que vocês são bem agoniados para as coisas, mas sempre que eu puder, eu respondo, e o que eu não souber na hora, depois eu vou postando no grupo, viu? Aí, assim que encerrar a aula, eu já vou deixar disponível lá no grupo para vocês a atividade referente à aula de hoje. E aí, como eu também postei lá no grupo, essa atividade de hoje, ela pode ser entregue até amanhã às 7, né? Antes de começar a aula de amanhã. Professora, vai fazer As chamada? atividades... Oi, Magna. Vai fazer chamada? Vou sim, vou fazer sim. Só abrir o sistema. Aí, as respostas, como eu também já botei lá no grupo, eu gosto de porque tem gente que às vezes não vê o grupo, enfim. As respostas, elas podem ser mandadas no meu privado, sem problema nenhum, certo? Eu acho mais rápido, eu anoto todas as respostas e já vou colocando no sistema, certo? Aí vai valer 2 pontos de atividade, né? São 4 atividades, após cada aula, cada uma valendo meio ponto, totalizando 2 pontos, e a prova vai estar valendo 8. Todas as atividades vai valer 2 pontos? Porque são 4 atividades. Cada atividade vale meio ponto, né? Então, dá 2 pontos. 2 pontos de atividade e 8 pontos da prova. A prova está ótima. Aqui vai estar na prova, certeza. Quer dizer que é até as 7 horas da noite trocar, né, professor? Não entendi, cortou. Pode entregar até 7 horas da manhã a atividade, né? O seu áudio está cortando, meu bem. Eu não estou entendendo o que você está falando. Ele perguntou se tem até amanhã, às 7 horas da noite de amanhã, para entregar. Tem, ó, é fácil demais, ó, são só 5 questões. As 5 questões são de marcar e vocês estão com o conteúdo na mão. Então, não tem muita dificuldade, não. Claro, tem o dia a dia, todo mundo tem coisas para fazer, mas aí dá para fazer, né? Qualquer coisa que não der, que vocês tenham alguma dificuldade, pode falar lá Professora, e dá certo. de marcar? De marcar ou pode fazer no Todas são de caderno? marcar, todas. Oi? Todas são objetivas, das 4 atividades, certo? Vou só abrir aqui o sistema. Vou fazer chamada. E a gente ensina. A turma de vocês é grande, né? Tem muita. Professora, você está me ouvindo? Ou sim. Diga aí. Pensei que estava com um probleminha aqui no microfone. Professora, Eu. no sistema lá diz que são 2 notas para dividir por 2. Isso. No caso, a sua vai ser só uma? Isso. Exatamente. Se tira 10 na primeira, tira 10 na segunda. Porque o tempo é muito curtinho, Sim, sabe? Eu não sei para vocês, mas a senhora está dizendo que vai ser a prova valendo 8 e eu trabalho 2? Sim, o que... Aí vai dividir? Aí vai dividir? Não, é uma nota só. A nota não é 10? Sim, vai. Não é 8 da Sim. prova e 2 das atividades? Se você tirou 10, é 10. Certo. Não, tá bom então. Você achou que Ela ia não vai dividir o dividir, 2 e o não. outro? Ela vai somar. Soma e dá a sua nota. Certo? Aí se você tirar um 10 na unidade 1, na unidade 2 é 10. É uma nota só. Só faz repetir. Eu acho que a professora anterior fez dessa forma, não foi, não? Fez, ela fez. Pronto. É daquele mesmo jeitinho. Tirou 8 na unidade 1, é 8 na unidade 2. É porque na forma presencial, a gente tem mais aulas, certo? Então, dá tempo fazer 2 tipos de atividades. Dá tempo a gente ter a unidade 1 e ter a unidade 2. Só que, como vocês estão vendo, a gente não tem tempo de fazer 2 unidades. Porque é pouco. Professora. Oi. Mas também tem ponto da participação? A participação, eu particularmente deixo
Se o aluno tiver algum tipo de dificuldade, se não conseguir alcançar a nota de jeito nenhum, então eu sempre avalio dessa forma. Se tirou a nota, passou, tá beleza. Infelizmente não conseguiu atingir a nota, mas participava das aulas, fez as 4 atividades, então o que precisar para chegar na média e não ir para recuperação, tá garantido. Graças a Deus. Obrigada. Eu acho melhor dessa forma, assim, sabe? Porque a pessoa ir para recuperação é chato, viu? Diário de classe. Chamada agora. 2021.1. Aulas. Hoje é 27/4. Geralmente o pessoal tá fazendo online mesmo, né? Não manda link para vocês, não, né? Não, faz a chamada online. Dá para vocês irem. Desculpa aí que hoje eu entrei no primeiro dia e tô sem casa. Não, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, sem problema, sabe? Aqui no WhatsApp. Não tem um problema com responder dúvidas, porque às vezes a gente fica realmente confuso. Mas se eu podendo e sabendo responder, eu respondo sem problemas. Vamos lá, Adriana Martins. Professora, Eu. no caso, Tô as aqui. atividades podem ser respondidas pelo WhatsApp ou é pelo seu e-mail? WhatsApp, pode mandar no privado. Você mandou só as respostas? Você mandar, eu vou mandar de novo, não é bem simples. Você põe o seu nome completo, porque eu preciso saber quem mandou, a disciplina e a turma, né, que é 2021, e a resposta. Questão 1, letra A, questão 2, letra B, questão 3, e assim vai botando. De forma bem simples. Mas se quiser mandar o arquivo também, não tem problema. Se quiser mandar o arquivo respondido. Tem gente que manda o arquivo, tem gente que manda só as respostas. Viu? Aí pode mandar em PDF? Pode também, pode mandar em PDF, o Word, apenas digitado no teclado do WhatsApp mesmo, não tem problema. Desde que mande a resposta. E dizendo quem é para me anotar, para botar a pontuação. Tá bom, obrigada. Agatha Samanta. Aqui, coração. Aldeci de Assis. Alicia Ellen. Presente, Alicia Ellen, presente. Ana Paula. Tô aqui, professora. A chamada é? É, sim, senhora. Tô aqui, Professora. Andresa Barbosa. Onde liga esse microfone, pelo amor de chamada? Que Deus? negócio ligeiro é esse? Por favor, só responda quem for da chamada. Andresa Barbosa. Professora Aldeci tá aí. Aldeci presente. Aldeci tá na aula, professora. Porque a internet dele tá ruim. Coloquei. Andresa Barbosa. Aldeci presente. Já botei, meu bem. Andresa Barbosa não respondeu rápido, perguntei demais. Angélica Varela. Tô aqui. Antônia Georgia. Tô aqui. Antônia Caroline. Tô aqui, professora. Corta esse Antônio. Arielle Mônica. Presente, professora. Camila Mirelli. Presente. Célia Cristina. Estou aqui, professora, presente. Cíntia Cristiane. Tô aqui. Já pode ir saindo, é quem foi chamado? Sinara Maiara. Presente. Sinara Maiara. Daniel Eusébio. Sou Joe. Tô aqui. Domingos Felipe.
Tô aqui, professora. Eduarda Cristina. Tô aqui, professora. Érica. Cadê a Érica Tô lá aqui, dentro? Já desculpa. professora. Ei, professora, pegue e leve, mulher. Érica tá conhecida. Eu nem entrei, mas já descobri que ela zoa. A malhação, né, daquele áudio. Não usou, não, professora, é porque o povo aqui Eu é vou tudo já escutar o contra áudio mim. para ver se é verdade isso. Professora, Nádia. quem responder já pode sair? Pode sim. Até amanhã, mesmo horário, 7 horas. Professora, por que a aula já acabou? Eu tava interdita, porque o menino subiu aqui em cima da mesa e foi pegar no fio. Aí eu fiquei nervosa, porque eu pensei que o menino ia morrer de um choque. Por que a aula já acabou? Sim. Hoje, o conteúdo acabou. Por hoje era Não, assim. porque as outras iam até 10 horas. Pois fique só com o Érica aí. Infelizmente, ética não tem muita coisa pra Hein? estar. Fica aí só com o Érica aí. Fique só com o Érica aí, pô. Fique só com o Érica aí, dona Laila. Gabriel, vá procurar cuidar da sua Professora, vida, viu? Incomodado. Eu tô cuidando, tá? Nem com você eu tô me metendo, então fique na sua. Homem, cala a boca. Ó, vocês Se você podem fosse estar eu, não diria nem a palavra usando, vocês podem estar usando esse período para fazer atividade. Olha aí que coisa boa. Já não fica para amanhã a correria. Viu? Érica, você já foi chamada, agora só retire-se. A atividade de ética, as aulas de ética, ela não se incomodado que saia. Stephanie Sábia. Não venha forte, não, viu? Francisca Jaliana. Aqui, professora. Gabriel Nogueira. Aqui. Glenda e Alice. Iago Stefano. Presente, professora. Isabela Patrícia. Presente. Jackson Bruno. Presente, professor. Jamila Emily. Oi. Josiane Jadna. Juliana. Nada, você chamou meu nome? Oi. Glenda, já chamou, já. Professora, a senhora já chamou o Desi já? É o quê, meu senhor? Aqui tá cortando. Já não é? Você já chamou a presença de Aldeci? Aldeci? Tudo bem, eu já botei faz uns 10 minutos a sua presença já. Jadna. Ok, obrigado. De nada. Juliana Diane. Presente, professora. Juverlânia Rodrigues. Kívia Lorena. Tô aqui. Luzia Maria. Tô aqui. Magna Kelly. Tô aqui. Maria Aparecida. Da Silva Lima e da Silva Souza. Tem alguma das duas? A Souza está aqui. Souza tá aí, né? Maria da Guia. Maria Luísa. Presente. Matheus Cabral. Oi. Micael Cleiton. Milena Bruna. Aqui. Mirla Rafaele. Presente. Neuziton Queiroz. Se for Neuziton, presente. Eu acho que é. Olisete de Araújo. Paula Caroline. Presente. Priscila Rayane. Depois confira se for Neuziton mesmo. Foi, meu bem, é porque eu... Neuziton Queiroz da Costa.
Aí eu não sabia muito bem como é que falava. Neuziton, beleza. Tá bom, então. Oi? Rayane Galvão. Presente, professora. Shirley Luciana. Presente. Thalita Carla. Presença. Thaísa Raíla. Aqui. Valesca Kelly. Aqui, professora. Valesca Mara. Eu tô aqui, professora. A internet aqui caiu. Amara. Amara tá? Tá. Você não botou falta em mim, não, né, professora? Eu esperei, eu sempre espero antes de botar a falta. Pronto, meu bem, já tirei sua falta. Gravado com sucesso. Obrigada. Pronto, qualquer dúvida, estou no WhatsApp e até amanhã, se Deus quiser. Já vai colocar a atividade, né, professora, agora, de imediato? Já, lá no grupo, viu? Ok. Tchau, professora. Tchau.